nossa, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo vai nos levar a falar sobre egoísmo para que, se ainda existe algum traço desse sentimento, desse comportamento dentro de nós, que venhamos a ser curados nessa tarde em nome de Jesus. Aí você vai abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Amém? No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 34, diz assim, versículo 34: E Davi disse a Saul: O teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, quando aparecia um leão e um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele, e o feri, e o livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E este filisteu incircunciso será como Deus, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, diz Davi: O Senhor que me livrou da paga do leão e da paga do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: Vá, e o Senhor seja contigo. Feche aí os teus olhos nesse momento e permita orar por você. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu santo e poderoso nome nesta hora. Pai, eu te peço, toma todo o direcionamento deste culto. Senhor, que não sejamos nós a falar, não sejamos nós a ouvir, Pai. Não seja o nosso entendimento a nos explicar, mas seja a tua majestade manifesta neste lugar. Derrama, Senhor, do teu ensinamento, da tua glória, do teu poder. Que o Espírito Santo traduza para nós este ensinamento tão claro como é para Ele, tão claro como é para Ti. Toma todo o direcionamento, Senhor. E que a palavra ministrada aqui nessa tarde, ela seja multiplicada enquanto fôlego de vida tivermos. E que não seja vomitada lá fora, mas que por onde passarmos, essa palavra se faça presente em nossos lábios, em nossa boca, em nossas atitudes. Enche-nos com o teu Santo Espírito agora, Senhor. E eu peço que, em nome de Jesus, todo e qualquer mal levante do inimigo para atrapalhar o culto desta noite venha cair por terra, em nome de Jesus. E somente a tua glória seja manifesta neste lugar. E se a igreja se crê, dê glória a Deus. Aplauda, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É linda a sincronia das palmas. Aplauda, Senhor. Glória a Deus. Achamos a favor de egoísmo, mas eu estou vendo aqui luta. Essa passagem aqui não fala de luta, não fala de gigante, não fala de leão, não fala de urso. A senhora disse que o Espírito Santo vem nos ensinar sobre egoísmo. Sim. Mas o Espírito Santo mostra detalhes que muitas vezes o homem deixa passar. Eu quero lhe dizer, se até hoje você ainda não entendeu, Deus é o Deus de detalhes. E Satanás também trabalha em detalhes. Aquilo que o homem deixa para lá, que é bobagem, pode ser uma porta de legalidade que você esteja dando para ninguém entrar na sua vida e trabalhar. Porque Deus é Deus de perfeição. Então Ele não vai deixar nada passar. Porque até um cisco do Senhor não tem grande valor. Então essa passagem aqui, como o Espírito Santo nos deu para essa tarde, que fala do diálogo, traz um diálogo simples entre o menino e o rei, e além de rei, o general de guerra. Mas antes, vamos lá. Você sabe o que é uma pessoa egoísta? Você sabe ainda da definição da pessoa egoísta? É uma pessoa que só pensa em si. De cara, realmente uma pessoa egoísta é uma pessoa que só pensa em si. Mas tem detalhes no comportamento egoísta que talvez muitos de nós ainda temos no nosso dia a dia, e a gente, por achar que já levantou a mão, já confessou Jesus, já louvou, quem já tem
E é aí que o inimigo começa a trabalhar em nossas vidas. Porque é disfarçado o egoísmo do cristão. O egoísmo do crente muitas vezes é disfarçado na falsa bondade. Aí vamos entender agora. Uma pessoa que pensa em si, uma pessoa que se coloca em primeiro lugar, uma pessoa onde tudo tem que girar em torno dela, automaticamente você diz que é uma pessoa egoísta. E quantas vezes no meio da sua luta, quando você abriu sua boca para orar, você não se colocou em primeiro lugar pedindo para que Deus venha fazer? Vocês nunca fizeram isso, não? Vocês não fizeram isso, eu vou me agarrar para vocês saberem que missão é essa. Vocês nunca pediram para Deus fazer a sua vontade? Está sendo filmado não, gente. Vai estar sendo só gravado para amanhã passar lá no YouTube. Pode dizer. Dependendo da situação e das circunstâncias, quando nós oramos, nós apresentamos a nossa raiz egoísta para Deus. E dizemos: Senhor, eu queria sim. Pastor, mas é pecado eu pedir para Deus a minha vontade? Não, não é pecado. Mas eu tenho que ter muito cuidado com o que eu apresento para Deus. Aí vamos aqui onde é que entra Davi e fala da história. Davi está contando para Saul um fato. Que ele matou quem? O leão e o urso. Quantas vezes você já ouviu de um crente, ou você até repetiu, que você tem matado o leão e o urso? Tá, só nos 3, mas tá. Glória a Deus, a irmã Maria, amém. Vocês já ouviram, já até, talvez já até disseram, né? Eu mato o leão e o urso, eu estou matando o leão e o urso por dia. Se eu parar a frase até aí, eu estou sendo egoísta. Porque observe o que Davi diz. Ele não conta vangloriando, nem que ele está passando por luta, porque o crente ele tem que entender que enquanto ele estiver na terra, ele vai passar por luta. O crente tem que botar uma coisa na cabeça dele. Enquanto ele tiver fôlego de vida, ele vai passar por tribulações, mas ele vai vencer todas elas. Porque o Senhor disse que você ia vencer, que eu ia vencer, que nós venceríamos. Então, que história é essa? Que crente não quer sofrer? Quem foi o iludido que disse para você, se confessar Jesus, sua vida ia mudar? Mas você não deu nada dessa ainda não. Você está trabalhando para o reino. Aí o extremista do outro lado diz assim: não confessa não, porque se tu confessar, Jesus sabe o sofrimento, ele triplica. Também ele vai causar uma loucura dessa. E ele, pastor, o que é verdade? Nenhuma coisa nem outra. Porque eu vivo posso até passar por tribulações, passo até pelo deserto, mas tudo será aprendizagem para me aprender e ver a glória do meu Deus manifesta na minha vida. E essa tribulação e essa enfermidade, ela vai vir em diversas áreas. Foi o diabo? Não, nem tudo é o diabo. Muitas vezes o Senhor nos permite para que venhamos entender que Ele é que tem que crescer e eu é que tenho que diminuir. Uma pessoa egoísta, ela se coloca em orações quase no mesmo nível de Deus. Pelo fato dela ter recebido os dons espirituais. E todos aqui receberam. Não, eu não disse todos aqui receberam. Quando você confessou Jesus, o Espírito Santo desceu sobre você. Agora, por que uns manifestam os dons e outros não? Porque uns buscam e outros se acomodam. Mas desceu sobre toda a criatura. Não foi só sobre os filhos. Aí o egoísta, o que é que ele faz? Ele retém aquilo em favor dele. Ele sempre é a razão da sua existência. Não confunda, irmãos, situações tristes. Não confunda peleja com palavras egoístas. A gente tem dias que estamos tristes, sim. Quem nunca passou por tristeza, levante aí a mão. Ainda bem que... não, eu já vi. Quem foi que nunca passou por tristeza, aqui deu glória a Deus. Todo mundo deu nome. Quem nunca passou aqui por um momento de sufoco, deu glória. Todos passaram. E todos irão passar. Mas o que Deus diz
sobre isso é que a mão dele dá livramento de toda e qualquer situação. Quando Davi chega, ele não chega com toda glória, ele diz: olha Saul, olha rei, eu matei um leão e um urso. E ninguém sabia até então. Porque Davi estava fazendo simplesmente o quê? Cuidando das ovelhas do pai. O que é que nos últimos tempos Deus tem pedido para você fazer? E você tem feito? Porque quando eu nego que Deus me pede para fazer, e às vezes Deus não pede muita coisa não, gente. Deus não pede para você dar 10 voltas no quarteirão, louvando e glorificando a Ele, não. Deus está pedindo só uma oração tua. Quando acorda, quando deita. E o que é que Deus diz? Ai, Senhor, hoje eu não vou orar não, porque eu estou cansada. Mas na hora que o negócio estreita e aperta, para quem não corre, é egoísmo, não é? Deus diz: olha, se separa daquilo, se separa daquela pessoa. Não é que a pessoa seja ruim, preste atenção, não é que a pessoa seja ruim, mas a sua amizade com aquela pessoa não dá certo. Estão entendendo o mistério? Eu bonito que pergunta alguma coisa para Deus. Não é que a pessoa seja ruim, é que você e ela junto não bate, não é legal, porque vão se perder os dois e Deus afasta. Aí Deus está pedindo para você se afastar e você faz o quê? Você continua insistindo. É ou não é egoísmo, igreja? A gente tem que entender que por mais que eu ande com Jesus, no meio da caminhada eu posso ter uma atitude egoísta. Esse rapazinho, ele matou um urso e um leão, não foi para ele, foi para defender quem? As ovelhas de seu. Então, pastor, eu vou lavar as mãos, porque pastor é a senhora, e é a senhora que mate o seu urso e o seu leão, que eu não tenho que defender ovelha de ninguém, né? É assim o pensamento? Não. Você é pastor da sua casa. Você é pastora da sua casa. Você é pastor daquelas pessoas que Deus lhe deu por amor para você cuidar. E você tem cuidado das ovelhas? Você tem zelado por essas ovelhas? Você tem zelado por essas vidas? Ah, pastor, eu faço o possível, pois comece a fazer o impossível. Porque fazer o possível qualquer um faz. Comece a fazer o impossível, porque quando eu digo que eu vou fazer o impossível na sua vida, é porque Deus já está à frente. É muito cômodo eu dizer que eu vou fazer o que é possível, vou fazer o que está ao meu alcance. Comece a querer fazer o que não está no seu alcance. Como assim? Eu vou me meter na vida de alguém? Não, você vai zelar. E como é que a gente zela a vida de uma pessoa? Orando, mostrando o caminho da verdade para ela, sendo amigo, ouvindo. A pessoa chegou ali mal, limpando as feridas. E ele disse para o rei: olha, eu fui lá e tirei da boca do leão e do urso. E ele diz assim, né? E eu fiquei todo ferido. E meu pai nem me agradeceu. E meus irmãos, no capítulo 40 e 10, existe esse capítulo 40 e 10, né? No capítulo 40 e 10 ele diz: meus irmãos não ligaram para mim, vocês estão procurando, gente? Não existe. Não, é que vocês procuraram Jesus, está filmado isso. Meu irmão não me agradeceu, meu pai não disse nem muito obrigado. Você está querendo o quê? Honra de homem? Você está querendo que os homens olhem para você e digam: ó, como és forte, valente, corajoso? É? Que você encontre, que Deus me dê livramento de homens assim. Porque se você encontrar homens como eu, que você vai abrir a boca para dizer isso, depois você fez mais que sua obrigação. Porque se o Senhor te levantou dentro da tua casa para defender os teus, é porque tu era forte, tu era valente, na força dele. Pessoas querem ser paparicadas, e os egoístas querem ser paparicados. Os egoístas não gostam de ser contrariados. Os egoístas
Davi dá uma lição, no mínimo, dá uma lição para o homem. Que se Deus foi comigo no oculto, Deus também será comigo no presente. Agora, por que Deus era com Davi? Porque Davi não era egoísta. Enquanto os irmãos fortes, bonitos, até Samuel descreve também a beleza, né? Quando vai ungir, Davi é um menino que se escondia por detrás das malhadas. Talvez essa situação aí que você está lutando, pelejando sozinho, só você, só Deus, Jesus e o Espírito Santo sabe o tamanho da tua peleja, mas você não tem desistido, você não desistiu de lutar, porque você sabe que a palavra final é do Senhor, e o Senhor é contigo nessa causa, e o Senhor vai te dar vitória nessa causa, porque o Senhor é quem te vê por detrás das malhadas. O Senhor é quem te vê por detrás das malhadas. O Senhor é quem sabe quem você é quando ninguém reconhece quem você é. Mas para Deus fazer, você tem que entender. Para Deus começar a agir na sua vida, você tem que abrir mão do seu egoísmo. Você tem que abrir mão. Pastora, mas na vida a gente tem que ter objetivo. Foi a senhora que disse. E desde quando objetivo virou sinônimo de egoísmo? Você sabe o que é objetivo? Objetivo é foco. Todo mundo tem que ter um foco na vida, porque senão vai ser um vagante. Ora está aqui, ora está por lá. Conhece gente que começa uma coisa e não termina? Pessoas sem foco. Todos precisamos de um objetivo. Agora, onde é que a identidade do egoísta vai aparecer? É quando ele demonstra que a prioridade para alcançar aqueles objetivos só corresponde aos interesses dele. Davi tinha um objetivo aqui, defender as ovelhas do pai. Mas a prioridade era salvar a sua vida ou zelar pelo bem do pai? Você arriscaria a sua vida por causa de animal? Não venho dizer que os amantes dos animais arriscaria a sua vida para defender o bem com um leão? Vamos ser sinceros. Se o leão rugisse, eu fazia assim, tranquilo, tudinho. Pastora, mas a senhora não ia defender. Olha, só se Deus dissesse, vai. Irmãos, a gente está falando de animais selvagens. Vamos deixar de assim fantasiar as coisas do Senhor. Vamos botar o pé no chão. Porque o Senhor é bem realista. O Senhor trabalha na vida real. O Senhor não trabalha com novela, não. Olha aqui, o rapazinho ia porque ele tinha o quê? O objetivo dele sair de casa para cuidar do quê? Das ovelhas. Então a prioridade dele era salvar a propriedade, os bens do seu pai. O Senhor lhe deu um objetivo na vida. Deu? Você vai chegar a algum lugar, pelo amor de Deus, diga que vai chegar a algum lugar. E o que é que tem sido a sua prioridade? Não me responda. O Espírito Santo já está dizendo. A sua prioridade é você ter razão. A minha prioridade é mostrar lá em casa que eu tinha razão. E vai te levar o quê? Essa prioridade. A sua prioridade tem que estar de acordo com o que o Senhor quer para a sua vida. E o que é que o Senhor quer para você? Ele quer que você fique mal. Ele quer que você perca tudo. Ele quer que você fique na miséria. Ele quer que você fique enfermo. Esse não é o Deus que nós servimos. Então você vai se reconhecer agora se você está sendo egoísta ou não. O que é a sua prioridade no momento? Tem traços, irmãos, muito fortes, que o Espírito Santo começa a descrever em nossas vidas e que a gente está deixando para lá. Alguns já foram até ditos aqui, a incompreensão. O egoísta sempre é uma pessoa incompreendida, ninguém entende o bichinho. Eu estou dizendo bichinho, mas eu estou incluindo uma mulher nessa história. Ele sempre tem razão em
Agora, um exemplo bem simples, mas bem real. É aquela pessoa que é capaz de comer e não deixar nada para você. Conhece alguém assim? Que come tudo e diz: eu não sabia. E daí? Eu não sabia que era para deixar para ninguém, que ninguém me disse. Pessoas assim espiritualmente, ainda que tenham confessado Jesus, ainda não conhecem o amor de Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, Ele fez um ato antes da cruz que mudou toda a história. Jesus lavou os pés dos discípulos. A grande oferta não foi a cruz. A oferta começou no lava-pés. E você tem coragem de lavar os pés daqueles que te humilharam? Você tem coragem de lavar os pés e beijar e julgar? Daquelas pessoas que te maltrataram, que te acusaram? O ato do lava-pés foi o início. Foi o início da liberação do perdão. Muitos pensam que foi só a cruz. A cruz foi o marco final. Mas começou no lava-pés. E o que a senhora está dizendo? Que você tem que essa semana começar a entender que você vai precisar lavar os pés de muitas pessoas. Que você, esses dias, e o Senhor vai colocar aquelas pessoas na sua frente. Você tem que entender que assim como Jesus se deu uma oferta por amor, você também vai se dar uma oferta por amor a essas pessoas. Mas me esculhambou, mas falou mal de mim, mas entregou meu nome lá no centro, não sei de onde veio de sair. Quem é que tem Jesus? Você me disse que tinha Jesus? Então quem tem que mostrar que tem Jesus é quem confessou Jesus. Quem tem que mostrar que a luz é você que recebeu Jesus. É você que gosta de usar os dons do Espírito Santo. Você é que tem, sim, que se colocar de joelhos e ali lavar os pés daquele que ainda não veio à luz. Pedro disse: não, Senhor, os meus pés não. Pedro, se eu não lavar meus pés, tu não tem comunhão comigo. Quantas vezes o Senhor está dizendo: eu quero te livrar dessa situação e eu quero te curar? Não, mas o médico disse que mas assim, Senhor, o médico disse que eu tinha esse diagnóstico, que eu precisava tomar remédio controlado. Sabe o que o Senhor está mandando dizer? Está vendo isso? Aí tem duas respostas. O que conhece a Deus diz: o Senhor disse que eu preciso tomar remédio controlado, pois eu vou tomar controle de Jesus todos os dias da minha vida. O egoísta, pois é, mas é tão caro, o SUS não dá o remédio, e agora o que é que eu vou fazer? Isso é egoísmo, pastora? É, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E se a medicina está dizendo que você anda louco, a loucura foi junto. A dor do parto foi junto. Como é que o cristão aceita um decreto de homens na sua vida? O decreto até pode ser liberado, mas ele não tem validade. Não, mas é porque foi traumatizado. Você imagina todas as pessoas que foram traumatizadas no passado, se elas reagissem hoje? A gente não estaria mais na terceira, a gente não tinha chegado nem, já tinha passado da terceira guerra. A gente só alcançou duas, não foi? Foi disse, vocês foram para a escola? Primeira Guerra Mundial, a segunda. E se a humanidade começasse a reagir pelos traumas que viveu, o Senhor não está banalizando os seus traumas nem as suas dores. O Senhor está dizendo que você é muito mais forte do que tudo